Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Bra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste. E sim, hoje nós vamos falar novamente da minha treta, da minha confusão com o youtuber Seu Hernani, mais conhecido como Hernani Carreira, enfim. E cara, não tava afim de fazer vídeo falando disso, porque já tem um vídeo falando disso no canal, tá? Já tem um vídeo falando disso no canal, então para você que não assistiu, por favor, assista. É um vídeo muito importante para elucidar vocês sobre o que foi isso daí, né? Sobre o que ocorreu, né? Então nesse vídeo eu dou minha versão dos fatos e tudo mais, né? Sobre o que ocorreu, sobre como eu, Superbra, acredito que o Hernani errou comigo, né? E tudo mais. Ah, você é um vacilão, você tá querendo xingar o cara? Não, cara. Não, o cara só errou comigo e tudo. Não tenho nenhum sentimento de ódio ou raiva do cara, tá? Enfim, mas o cara errou comigo. E tá uma situação chata, né? Já tem um tempo assim. O pessoal da minha live vem, fala umas coisas, aí o pessoal fica falando, né? Fica um falaram do caramba, né? A última live que eu fiz, que foi do dia 16 de agosto de 2025, sim, então esse vídeo está sendo pós a live do dia 16 de agosto de 2025. Nessa live, o pessoal começou a falar bastante da situação. Nossa, você gravou uma coisa com ele. Talvez pelo vídeo que foi postado no canal Sociedade Primitiva Lives, né? Se eu não me engano, onde eu apareço na thumb. Não, eu não gravei nada com ele novamente. Não tem nada disso, tá? Isso aí foi algo que ocorreu no passado. Foi uma gameplay que a gente fez. Eu acredito que agora ela vai ser repostada em formato de vídeo, de corte, né? Compilando os melhores momentos que teve da nossa gameplay. Enfim, então esse vídeo vai ser o definitivo. Então eu vou fazer esse vídeo. Cara, não vou falar de novo, a não ser que, sei lá, deu um negócio muito forte, entendeu? Como eu disse, eu não queria ficar misturando esse meu canal, essas coisas, né? Pra mim já passou esse momento. Mas, né, como o pessoal tá enchendo o saco, pô, Super Bra, me explica essa confusão, me explica essa história. De tempos em tempos vem pessoas no meu canal pedindo pra eu explicar a história. Então, como o pessoal tá pedindo toda hora, cara, eu não poderia deixar de fazer o vídeo falando, né? Eu estaria sendo irresponsável com os meus inscritos e também com o pessoal que quer saber. Até porque o Hernani, na vez dele, não fez nada comentando sobre. Não é o feitio dele, né? Ele geralmente responde esse tipo de situação nas lives. Mas, enfim, como ele não fez, eu também não fico falando muito sobre. Resolvi vir fazer aqui um vídeo explicando de vez, né, dando a última versão dos fatos, pelo menos a minha, do que ocorreu. Então, sei lá, se você não acredita em mim, talvez seria inteligente você buscar as fontes e tudo, né? Por mais que não tenham muitas fontes de algumas coisas que ocorreram, porque já faz certo tempo, algumas coisas nem ficariam salvas desde o início, tá? Enfim, então vamos lá, né? Primeiro eu vou fazer um breve resumo, até deixei anotado algumas coisas aqui que eu deveria fazer, da minha história no YouTube, né? Pra quem não sabe, eu Superbra comecei no YouTube em 2022, né? Eu tinha acabado de sair de um emprego que era se eu não me engano, onde que era? Era num supermercado. Eu tinha acabado de sair desse emprego, tava meio desanimado com a vida e tudo, né? Não de querer fazer churrasco, mas tava meio tipo, que bosta, né, mano? Trabalho merda, que droga. Nossa, ninguém merece, né? E eu me deparei, né, com os canais do meio. Esses canais do meio, pô, legal, né? Os caras, a maioria deles eram bem acessíveis, né? De tipo, pô, esses caras aqui, né? O Hernani, todos esses caras eram bem acessíveis. De tipo, nossa, o cara abrir pra participar de uma live com ele, eu achava isso do caramba. Tipo, eu achava meio, nossa, como assim, né? A pessoa abre a live pra você participar. Não só ele, como outros. E eu achei legal, né? Eu comecei a participar de algumas lives dessas, né? Por um tempo comecei a participar, já estava fora do meu emprego. E participando dessas lives e tudo, né? Eu fui pegando gosto pela coisa e tal. E resolvi criar o meu canal. Nisso que eu criei o meu canal, eu divulguei ele em acho que todos os lugares que eu conhecia. Eu divulguei uma live do Sociedade Primitiva. Tipo, mas uma divulgação assim muito porca, muito podre. De tipo, criei um canal aí, ó. Tal. Aí o Hernani, né? Vou tentar chamar ele de Hernani, tá? Mas se eu acabar chamando ele de outra coisa, não é porque eu não gosto dele, é porque é um costume que eu tenho das lives, tá? O Hernani foi lá, divulgou o canal e tudo. E, pô, comecei a ganhar uns subs, que legal, né? Mas, cara, de novo, foi só isso, entendeu?
que o Hernani prestou e, tipo, não precisava prestar mais nada, tá? Ele já ajudou nisso, não tô cobrando ajuda nem nada, mas só explicando, né? Acredito que da divulgação que ele deu, cara, eu ganhei uns 10 subs, tá? E teve outro lugar que eu divulguei, né? Que ali eu peguei mais subs, porque era a live que eu mais participava. Eu não gostava muito de participar das lives do Hernani. Já não era muito assim, aficionado nas lives dele. Sempre gostei dele como pessoa, mas nunca de assistir muitas lives dele. E foi na live do Ratão do Banhado, que é um cara que hoje em dia voltou a fazer conteúdo, se eu não me engano. Eu divulguei lá. Naquela época eu participava bastante das lives dele, falava de política, minha visão sobre as coisas e tudo. Já tive alguns conflitos ali ideológicos com o pessoal na live dele. Enfim, esse tipo de coisa. E aí o canal Superbra, né, nasceu. Eu comecei postando uns vídeos num teor um pouco mais sério. Esses vídeos hoje em dia não existem, a maioria virou Lost Media. Então, acho que vocês não vão encontrar nenhum desses vídeos, até onde eu sei. Talvez alguém tenha salvado alguma coisa, mas acho muito improvável. E eu postar os vídeos num teor mais sério e tudo, tentando fazer aquele conteúdo, né, que a galera chama de based e tal, né? Eu falava de uma forma mais séria, eloquente. Eu falava desse jeito assim, tentando manter uma pompa assim de sabichão. Enfim, e aí foi passando o tempo, fui fazendo meus vídeos, fui conquistando minha fanbase, né? E continuava fazendo algumas participações ali, aqui. Percebi que tinha uma galera já gostando de mim, que começava, ô, Super Bra, que legal, participando aí. Pô, seu canal é legal e tudo. Coisa de sempre, né? E fui criando meu canal. Quando o meu canal estava por volta dos seus 300 inscritos, um cara chamado Homem das Cavernas estava fazendo uma live. Esse cara também era um dos participantes do antigo Nova Vertente Produções, que tinha uns caras muito bravos e tudo, né? O antigo Nova Vertente Produções, pra quem não sabe, esse canal não existe mais hoje em dia, tá? Então ficou muita coisa antiga nesse canal, esquecida. E esse cara tava lá fazendo uma live. E eu entrei na live desse cara, resolvi participar. Na época, algumas pessoas não gostavam de mim, porque eu tinha essa pompa assim e tal. Algumas pessoas até me confundiam, achavam que eu acreditava em ideologias NS e tudo mais, e tudo, essas coisas meio pesadas, achavam que eu era um nastipardo, né, que é o termo que o pessoal costuma usar. Não, nunca fui, nunca acreditei nessas crenças raspialistas, tá? Eu vou evitar esses termos para não ferrar com o vídeo. Nunca acreditei em nada disso, por mais que sempre, na época, né, eu era um cara um pouco mais autoritário nos discursos e tudo mais, mas não, nunca acreditei nessas crenças racialistas, pelo menos, tá? Enfim, mas o Caverna, numa dessas pessoas, tinha uma má impressão sobre a minha pessoa, e ele falou, pô, cara, né, a gente começou a conversar e tudo, e eu cheguei nele, pô, Caverna, mano, então, eu tenho um canal aí e tal, eu tô com um novo programa, um novo quadro, poxa, cara, eu tô querendo divulgar aí e tal, eu vi que você tá chamando uma galera pro seu canal também, o Caverna, na época, o canal chamava Homem das Cavernas e ele fazia vídeos numa pegada parecida com o que era o NVP, só que em menor escala. Com o meu Super Bra era um cara, pode-se dizer orgulhoso? Não sei. Mas naquela época eu não queria ir pro NVP, Nova Vertente Produções, de uma forma que eu fosse convidar, que eu me convidasse, né? Eu queria ir sendo convidado, porque na minha opinião, é assim que você conquista os espaços, você precisa ser convidado para esses espaços, né? Não se convidar. E não tô julgando quem chegou lá e pediu uma oportunidade, tá? Enfim, mas na minha visão de mundo na época era daquela forma que eu queria fazer. Então eu cheguei no Caverna, que era um lugar um pouco menor, já para treinar e tudo, para desenvolver as táticas e técnicas, né? Porque para ter menos gente assistindo é mais fácil e tudo. Se eu fizer alguma gafe, o pessoal vai relevar um pouco mais. Eu pensava assim e tudo. Então eu acabei indo pro canal dele. Nisso que eu fui pro canal dele, eu tinha um programa lá onde eu falava de teorias da conspiração e tudo, né? Falei de várias, inúmeras teorias da conspiração. Eu, por lembrar, diferente de boa parte desses vídeos, eu mantinha um tom mais bem-humorado. Aqui eu tô falando sério e tal, nossa, vocês estão, pô, Superbra tá sério sim. Mas nos vídeos, assim como nas lives, nesses vídeos eu mantinha um tom mais bem-humorado e tudo, e brincando. Naquela época eu não fazia live, mas o que eu tô querendo dizer é que tem um personagem Superbra das lives, que é o cara risonho e tudo, né? Essas besteiras aí. Enfim. E nos vídeos eu fazia a mesma coisa e tudo. Dava risada, o pessoal achava engraçado e tudo. E eu ia dissecando sobre as teorias da conspiração. Geralmente eu pegava um assunto, por exemplo, forma da Terra, e trazia várias teorias da conspiração que existiam sobre o formato do globo, ou dinossauros. Trazia várias teorias da conspiração, várias formas de pensamento, né, fontes de pensamento que a galera tinha sobre dinossauros. Então, por exemplo,
Uma teoria de que os dinossauros coexistiram com os seres humanos. Uma teoria de que os dinossauros, eles existiram há menos tempo do que a gente acha. Esse tipo de coisa. Enfim. Eu fui desenvolvendo e tudo, e fui crescendo. O canal do Caverna foi me trazendo novos inscritos. O meu canal também foi crescendo, porque eu não deixei de postar vídeos lá. Na verdade, na época eu postava até 2 vídeos por dia. Eu tava postando muito vídeo, porque eu tava muito afim de pegar os 1000 subs. Que naquele momento, eu acreditava piamente que o meu canal iria monetizar quando eu pegasse os 1000 inscritos. E eu ia começar, né, a gankar novos espaços no YouTube. E quem sabe até, né, viver disso. Que era algo que na época, cara, eu não pensava muito, né, nesse tipo de coisa. E foi indo, o tempo foi passando, até que o meu canal, se eu não me engano, o primeiro canal bateu 600 inscritos. Sim, teve 3 canais Super Bra no YouTube. Esse é o terceiro, tal, que você tá vendo nesse vídeo, é o terceiro canal Super Bra do YouTube. Tá? Espero que seja o terceiro e último, não preciso criar outro, né? Mas voltando. E quando esse canal pegou 600 inscritos, eu lembro que o Ratão do Banhado, se eu não me engano, ele chegou e falou: "Mano, você quer participar lá do NVP?" Eu falei: "Cara, quero sim, tal, então. Esse programa seu aí, na época o programa Jorge Amados, era um programa muito top assim no meu canal, que era um dos que era mais estourado, porque eu trazia a história de um cara doido aí e tal, um maluco desses. Eu pesquisava e tudo e contava a história dele. Claro, de uma forma mais bem-humorada e também daquele jeito mais bananão, assim, de bem podcastzão, assim, sem muito, tipo, sem muita edição. Sempre foi a característica dos meus vídeos. Tanto que até hoje eu tenho dificuldade pra me adaptar pra editar vídeo, cara. É uma dificuldade caramba que eu tenho, que eu nunca explorei essa minha skill de edição. Também nunca me preocupei muito em editar vídeo. Talvez seja um dos problemas do meu canal. Enfim, e aí eu fui levando o programa Jorge Amados no MVP, estourou, começou a dar certo. Nossa, Super que da hora, tal. Muito mais gente começou a ter acesso, conhecer meu canal, né, já dentro do MVP. E aí eu fui fazendo sucesso. E foi aí que eu comecei a ter um contato mais forte com o Hernani no off, né? Porque eu já tinha um contato com ele, assim, de tipo, poxa, em live, conhecer a pessoa e tudo mais. Mas no off eu comecei a ter mais contato com ele. E talvez, né, diferente das outras pessoas que estavam no NVP, eu sempre tentei ajudar mais, né? Sempre tentei mostrar mais serviço e tudo. Não no sentido dele ser meu patrão, porque eu acho que isso aí é uma bobeira, tá? Eu acredito que se ele fosse meu patrão, eu ia querer meus direitos. Qual é? Mas no sentido de querer ajudar o cara, porque, poxa, parece uma pessoa boa tal, então vamos ajudar ele e eu também saio ganhando também, então tá todo mundo feliz, né? E aí eu fui conseguindo contato com ele. O meu canal, Super Bra, bateu a meta de 1000 inscritos com o tempo. E quando bateu essa meta, eu fiquei muito chateado. Foi o primeiro baque que eu tomei. Porque o meu canal pegou 1000 inscritos, mas não monetizou. E eu fiquei muito chateado com isso e tudo mais. Eu falei, caramba, mano, que droga, né? Poxa, que cocô, né? Que prastada que eu fiz, né, mano? Ai, meu Deus, e agora? Enfim, depois que pegou esses 1000 subs, eu tive que criar um outro canal. Esse canal, né, muitos me zoam e fazem uma trollagem comigo e tudo mais. Chama-se Lion Malus. E sim, eu vou falar do Lion Malus, que eu acho importante contar, porque ele faz parte da minha trajetória aqui no YouTube. Quando eu criei ele, ele se chamava Lionheart. Eu criei ele junto com um amigo meu, que eu vou poupar o nome dele, citado no vídeo. Ele é um cara muito reservado. Ele já não gosta muito que eu fale nem o nome dele em live, imagina em vídeo, né? Então não vou falar. Mas a gente criou o canal juntos. Ele na edição, eu fazendo ali, tendo as ideias de vídeo e tudo mais. E ele também tinha muitas ideias, tá? Enfim, né? Pra não dizer, ah, então você. Não. Ele também teve ideias. Tudo. Era um canal ali, entre nós dois, uma parceria. E que começou a surtir efeito de uma forma assim avassaladora. Entendeu? Eu lembro que na época eu tinha um projeto também, o Fora da Caverna. Esse canal já saiu com esse nome numa homenagem ao Homem das Cavernas, que é um cara que eu tenho muito respeito até os dias atuais, que foi um cara que, tipo, mano, sempre ajudou, sempre esteve do lado, cedeu o canal dele, que delícia, hein? Ele cedeu o canal dele pra mim, muitas vezes, que delícia. E nessas vezes que eu participava do canal dele, cara, eu fazia muita burrada de moleque mesmo, porque, cara, eu tinha, o quê, 18 anos na época, 19 anos, enfim, era muito moleque ainda, e nem de molecagem ser, tipo, imaturo, mas também de, tipo, não entender como funcionava o algoritmo do YouTube, não entender que certas coisas claramente iriam derrubar os vídeos. Então eu fiz muita bobagem no canal dele. Eu sou responsável até por um canal dele que caiu, cara. Eu tenho culpa nisso, com certeza. Mas o cara sempre foi gente finíssima, sempre esteve do lado, nunca negou ajuda. Um cara assim, 10 nota 1000, entendeu? Foi o Homem das Cavernas, né? Enfim. E aí eu criei esse canal Fora da Caverna, esse projeto. Na época esse projeto tava decolando, tava dando bom.
tinha um pessoal que tinha qualidade dentro do Fora da Caverna, tanto que muitas pessoas que hoje estão no NVP ou estavam, já chegaram a passar primeiro no Fora da Caverna, que era o projeto que eu tinha. Esse projeto foi apagado por motivos que talvez eu venha contar no futuro, enfim, que agora não é o tema do vídeo, mas no futuro talvez eu conte. Mas só um adendo pra quem acha que eu fui lá e apaguei, né? Pra quem era fã do projeto, o Superbra foi um babaca, ele foi lá e apagou. Não, eu apaguei em consenso com os outros dois cofundadores do Fora da Caverna, tá? E você pode perguntar isso pra eles e eles vão dizer que sim. Não fui só eu que cheguei lá e apaguei. Talvez por eu ser o que tá mais evidência deles dois, acabe deixando essa impressão de que, pô, não, foi o Super Bra que foi lá na maldade e apagou. Não, mas na época o projeto tava decolando, tava voando. E a explosão do Lion Malus, né, na época Lion Heart, assim, já me deu um, nossa, que legal, né, tal, isso vai dar certo. Eu acabei até deixando alguns projetos meus um pouco de lado já para priorizar esse que tava explodindo, tava dando muito certo. Eu e esse meu companheiro, a gente tava fazendo tudo muito bom. Então, quando o canal monetizou, né, esse outro Lion Heart, cara, foi do caramba, a gente ficou muito feliz e, nossa, tudo tava dando muito bom. Só que, obviamente, devido a problemas de tempo e de excesso de trabalho, e com o passar do tempo, talvez o dinheiro do AdSense, do YouTube, de um canal de shorts não compensasse tanto, ele tava se esforçando muito na edição. Ele, por opção própria, esse meu companheiro, acabou falando: ó, cara, no fim do ano eu vou deixar o projeto na sua mão e eu tô saindo fora. Pra mim, isso aí foi um baque muito forte, porque, cara, eu não entendia nada de edição. Teve até um outro editor que chegou a ajudar. Mas, cara, não constou, não rolou, entendeu? O canal começou a cair de views, já não era mais a mesma coisa. E, infelizmente, o projeto acabou minguando pouco a pouco. Até que chegou um momento que ele tava gerando lead de AdSense, mas já não era a mesma coisa. E acabou que, poxa, eu me vendo ali numa situação de tipo, mano, o que eu faço com esse canal? Optei por vendê-lo, tá? Então eu tive que fazer essa palhinha aí de falar desse projeto. Mas por que Super Bra? Pra vocês entenderem que eu não sou um cara que, tipo assim, cara, criou um canal ontem na baguncinha, entendeu? Porque quis. Não, cara, eu não sou. Não tô querendo dar nenhuma cartada de ser, nossa, então você é superior. Não, não sou. Eu entendo um pouquinho disso aqui, faço porque eu gosto. Não sou nenhum rei do mundo nisso, muito pelo contrário, eu acho que cometo muitos erros. O canal poderia estar muito maior, com certeza. Mas eu não sou nenhum amador, nenhum cara que chegou ontem na parada. Eu já tive coisas que deram certo, entendeu? Junto com outras pessoas. E, enfim, né? O projeto Fora da Caverna também pode dizer que deu muito certo, pegou mais de 1.000 inscritos. Também foi outro projeto que, infelizmente, o YouTube cortou, capou. Enfim, esse não por irresponsabilidade minha, mas sim por outros participantes que estavam lá, mas também não tô culpabilizando ninguém. Enfim, acabou que deu no que deu, né? Enfim. E aí, as coisas foram rumando para eu criar o meu outro canal, que era o canal de lives. Porque naquela altura eu já tava com uma fanbase consolidada do primeiro Super Bra. E esse meu companheiro falou: cara, cria um canal de lives que vai dar bom. Porque você é um cara carismático e tudo. Compra um PC que vai dar bom. Aproveitando, né? O que na época era um bom momento desse meu canal de mais de 300 mil inscritos. Eu juntei o dinheiro, fui lá e comprei o PC. Aí ele começou a me ensinar. Sim, eu não tinha noção nenhuma do que era mexer no PC. Hoje em dia eu ainda tenho muitas dificuldades, mas o básico eu sei fazer já, graças a Deus. Então eu comecei o meu canal de lives, comecei aprendendo como se fazia uma live, tudo. Eu fiz um mês de live assim, bem legal. Meus inscritos, na época, uma fanbase bem consolidada, resolveram ajudar muito. Então, nesse primeiro mês do canal, tipo, eu arrecadei R$ 2.000 de donate, assim. Os caras realmente ajudaram muito e eu nunca me esqueço disso. Enfim. E o tempo foi passando, eu fui fazendo as minhas lives. E como eu já tinha um contato com o Hernani e o Hernani fazia lives, foi aí que surgiu, né, a minha primeira oportunidade de, né, ter alguma coisa ali com ele com relação a lives. Lembrando que eu tava aprendendo a fazer a coisa, eu não era um cara que tinha esse desdobramento todo que hoje eu tenho. Até porque, cara, eu tava fazendo live na primeira vez que eu joguei com ele, 3 meses, 2 meses, não vou lembrar, mas era pouco tempo. Eu não era nenhum streamer super experiente que já tinha as sacadas próprias, e não tinha, né? Mas esse meu amigo falou: não, cara, faz a live com ele vai querer, ele vai achar legal e tudo. Eu acredito que das pessoas que apareceram na minha época do YouTube, eu sou um dos poucos que faz live assim forte.
Eu diria que, tipo, a maioria foca muito nos vídeos. Eu também faço vídeo, mas o meu negócio é live, né? É de onde eu tiro meu sustento. Enfim, eu fiz a live lá com o Hernani. E nessa live, sim, cara, eu não vou mentir, vou ser honesto. Eu falei, Hernani, cara, se possível, teria como você me dar um gank. Na época eu não sabia como o gank era prejudicial. Talvez depois eu faça um vídeo falando disso. Né, pra você que tá começando a fazer live, é uma dica forte. Por mais que eu seja um falido, cara, uma das coisas que eu não faria de jeito nenhum é pegar gank com um cara muito maior. Porque não dá bom, geralmente não dá bom. Enfim, mas eu falei, cara, teria... e não é culpa do Hernani, tá? Eu não sabia, e ele também não fez isso pra me prejudicar, até porque eu acredito que ele também não tem essa noção, né? Enfim, voltando. E eu falei, pô, Hernani, quando terminar, teria como você me dar um gank e tal, pedir pra sua galera ir lá acompanhar a nossa gameplay no meu canal. Eu acredito que a primeira live que eu fiz com o Hernani foi jogando Lethal Company. Nessa live que eu fiz jogando Lethal Company com ele estava fazendo alguma coisa antes. E ele encerrou a live dele. E falou, ó, galera, agora eu vou ir lá pro canal Superbra. Toma aí o link do canal Superbra. Eu vou estar lá jogando com ele. Então, vai todo mundo lá. E isso foi do caramba. O cara, como eu disse, cara, a minha briga com o Hernani, ela não é uma briga pra, pô, falar pra vocês, tentar convencer todo mundo que tá vendo esse vídeo de que o cara é uma pessoa horrível, uma pessoa ruim. Não, muito pelo contrário, cara. Ele, na minha opinião, do que eu vejo dele, de tudo que eu já vi dele, ele é uma pessoa boa, tá? Enfim. E ele mandou a galera dele pro meu canal, né? Então a live chegou a bater 90 caras assistindo. Na época, cara, eu já tava pegando ali uns 12, 13, 14. Tinha dia bom que eu pagava 20 caras. Que delícia, hein? 20 caras numa noite, que delícia. Enfim. E aí eu fiquei muito feliz, tal. Nossa, 90, 100 caras me assistindo. Que da hora, né? Poxa, top. Teve até alguns caras que chegaram, né, e acabaram ficando assim, mas não com aquela constância toda. Eu lembro que eu ganhei 40 inscritos nessa noite. E foi isso, foi muito legal. Tanto que eu e o Hernani a gente jogou Lethal Company de novo. Dessa vez ele não me deu o gank, né? Tipo, não encerrou a live dele e mandou todo mundo ir pro meu canal, mas não tô criticando, tá? Só tô falando das coisas que eu lembro. E beleza, nossa, ficou por isso. Aí fui fazendo minhas lives, continuei fazendo minhas lives. E pintou a oportunidade de jogar com ele de novo. Nessa oportunidade que pintou de jogar com ele de novo, eu lembro como se fosse ontem. Esse meu parceiro chegou no off, a gente ainda tinha uma relação legal. Hoje em dia ele não fala muito comigo. Acredito que a nossa relação não tá estremecida nem nada. Mas, né, já não é a mesma coisa que, pô, a gente fala uma vez a cada 4 meses, então não vai ser mais a mesma coisa de antigamente, que se falava todo dia. Ele chegou e falou, cara, tem esse jogo aqui, tem muita gente jogando. Seria legal você jogar com o Hernani com o sobrinho, né? Que vai ser o jogo que no momento que estou gravando esse vídeo não saiu, mas esse é o jogo que vão lançar lá em formato de corte no Sociedade Primitiva, né? E eu falei, cara, legal, vamos jogar assim, tal. Mas nesse momento, cara, eu já tava com uma cabeça até que formada com relação a gank, por alguns casos que eu já tinha visto de caras que foram gankados. Então, por exemplo, um cara que foi gankado e que se deu muito mal, que poucos de vocês vão conhecer, mas eu conheço, é o caso do Imagu, que era um cara que foi gankado pelo Super Xandão. Não, ele não ficou implorando gank, não ficou, mas o Imagu, certo tempo depois, criticou as lives do Xandão, não criticou o Xandão como pessoa até onde eu sei, e a fanbase do Xandão pegou pilha, ficou extremamente irritada com ele. Isso chegou no ouvido do Xandão, né, do Super Xandão. O Xandão ficou extremamente nervoso, desceu a lenha no Imagu. Final da história. Hoje o Imagu é um cara que pega 6 pessoas na live dele e tem 6 mil inscritos, tá? Enfim. Por que eu tô dando esse cara de exemplo? Pra mostrar que nem sempre o gank é algo que ajuda, entendeu? E naquele momento eu já tava mudando minha cabeça com relação a isso. Mas, cara, o Hernani, naquele momento eu tinha uma relação extremamente legal com ele. Se eu não me engano, naquela época eu não tava postando os Jorge Amados do NVP. Não lembro por quê, muito provavelmente por falta de tempo pra gravar, que eu tava muito concentrado nas lives. Não vou lembrar o que era, tá? Enfim, mas a minha relação com ele era muito legal, era muito top, era boa. E a gente, pô, legal, vamos jogar esse jogo sim. Pô, do caramba. Na primeira live a gente jogou o jogo, tudo, a gente foi se divertindo. Eu sempre ficava meio sem jeito, assim, né, na live do Hernani, porque é aquilo, cara, eu tava fazendo live há 4 meses, o cara faz live, até onde eu sei, tipo, há mais de 4 anos, há muito tempo ele faz live. Então é óbvio que ele vai ter uma eloquência maior com o público dele, uma conexão maior para ele, aquilo lá fluía naturalmente. Para mim tava começando a fluir de um jeito legal, né? O Superbras estava começando a entender o meu público, começando a, pô, pegar ali as manhas, né, de como atuar sendo um streamer. Enfim. E aí
eu comecei a gravar com o Hernani, ficava meio sem jeito e tudo, mas foi seguindo a live, né? Principalmente quando ele tava lá, eu ficava meio tipo, mano, será que eu vou fazer as mesmas piadas que eu faço com o meu público? Não, eu vou ficar de boa aqui, fazendo as piadinhas assim, dando uma risadinha quando eu puder. Mas a verdade era uma só. Quando o Hernani entrava pra fazer a live comigo, a live deixava de ser a live do Super Bra e virava a live do Hernani com o Super Bra. Enfim, isso só destaca o talento do cara, né, que já estava muito aflorado, diferente de mim que estava começando. Enfim, e aí foi, a gente ficou jogando acho que uma ou duas vezes, a gente jogou numa boa. Ao fim, acho que da terceira jogatina, isso aí é um negócio que aconteceu, o Hernani me tirou de local, né? Ele me tirou de local. Que eu tava assim, meio sem jeito ainda, tava começando ali tudo. E ele me tirou de local, tipo, no fim da live, assim, eu fiquei assim meio sem jeito. Ele me colocou lá, começou a transmitir a tela da minha live na live dele, né? E começou a me zoar, tipo, Super Bra, apresenta aí a sua live, diz as coisas que vai ter na sua live, você precisa aprender a apresentar a live. E eu fiquei meio sem jeito, assim e tal. Dei risada também, achei engraçado, tudo. Tudo saiu na esportiva. Só que a partir do momento que ele me tirou de local, eu falei, mano, então beleza, então o negócio é zoeira mesmo, então vamos pra cima. E assim começou, a gente começou a se zoar e tudo. E eu, Super Bra, naquele momento, eu tava com um público que era muito sacana, meu público é sacana. Inclusive eu até anotei isso de destacar as diferenças de humor do meu público pro público do Hernani. Porque o público do Hernani, cara, é um público que vai fazer uma piadinha ali, de Jorge, dessas coisas e tudo mais. Cara, meu público não, o meu público é só monstruosidade, entendeu? Mas até onde eu sei, todas as monstruosidades que meu público fez são ainda dentro do que pra mim é algo saudável. Então nada que vai ferir alguém extremamente, ou algo que vai ser, né, um cyberbullying, alguma coisa monstruosa assim, até onde eu sei, né? Enfim. E aí, o meu público começou a, por zoeira, mandar donates na live do Hernani, falando, não, eu mandei R$ 30 na live do Superbra, pedindo pra assistir uma coisa e ele não assistiu. Aí o Hernani, nossa, é verdade isso? Nossa, isso é uma denúncia. E ficavam chegando as denúncias enquanto eu tava lá na gameplay com o Hernani. Isso é algo muito engraçado até. Não sei se vai ter nesse corte aí que vai sair. Mas ficavam chegando lá as denúncias enquanto eu tava em gameplay com o Hernani. Talvez, eu acredito que talvez parte do público do Hernani acreditou nessas denúncias. Eu achei tipo, mano, calma aí, esse cara faz isso mesmo? Então esse cara é um blusãozinho, hein? Ele é um blusãozinho. Ele cobra a galera e não paga. E justamente o contrário, cara. Eu Super Bra, acredito que eu nunca falhei em pagar um donate com nenhum inscrito meu, né? Até onde eu sei. Dificilmente. Se era alguma coisa que não tava na minha alçada, eu geralmente negociava pra pôr outra coisa no lugar. Enfim, e eu nunca falhei nesse sentido. Até porque eu sou um cara que tá começando, então imagina, eu tô começando a fazer live. Eu vou lá e falo, ó, isso aí eu vou fazer por cinquentinha. O cara vai lá, dá o cinquentinha. Eu não faço o que o cara pagou pra eu fazer. Poxa, é óbvio que isso daí ia dar um problema, né? Com certeza daria um grande problema no sentido de, pô, não vou mais mandar dinheiro pra esse cara. E eu ia parar de ganhar dinheiro. E, tipo, diferente do Hernani ou de outros streamers que talvez tenham uma boa parcela de doadores já, eu ia ficar sem ter o que ganhar. Porque no meu canal eu acredito que são o quê? 10, 5 caras, 15 caras que doam, assim, com uma frequência de, pô, não, vou lá, vou dar um dinheiro pra esse cara pra ele continuar fazendo live, porque eu gosto das lives dele. Então não é muita gente. Enfim, voltando. E eles ficavam mandando esses donates, o Hernani e eu, a gente ficava lá repercutindo. Eu acredito que o Hernani também sabia que era zoeira e tudo mais, até porque eu falava com ele no off de sair tudo, ah, não, cara, é zoeira e tudo mais, tal. Enfim, e a gente ficava repercutindo. Vendo essa janela de oportunidade, eu comecei a abraçar a zoeira, falar, não, escamei mesmo. Mano, escamei mesmo esse cara aí, vixe, não, tem que escamar mesmo, irmão. Tem que escamar, não, tem que pegar grana, mano, tem que pegar grana. Mas, obviamente, quem tinha o mínimo de noção sabia que eu tava brincando, né? E eu comecei a zoar o Hernani e tudo mais. Essa zoeira das lives que eu fazia com o Hernani começou a repercutir nas minhas lives. Porque o pessoal vê muito o lado dele, né? O pessoal dele vai ver o lado dele. E como eles são maioria, vai ficar, né? Essa visão deles. De tipo, pô, esse cara é chato, mano. Nossa, esse cara aí, não, ele fica falando com o Hernani e tudo mais, nossa. Mas o pessoal das minhas lives também tava achando chato a gameplay que eu tava fazendo com o Hernani. Já tava algo se arrastando, né? Enquanto a gente jogava o jogo que é o Chained Together. Já tava se arrastando e tudo mais. E tava algo assim meio tedioso. Parte dos meus inscritos, quando começava o jogo, saía da minha live, ia pra live do Hernani. Não porque eles queriam ver o Hernani, mas sim porque a qualidade da minha gameplay era inferior. E eu tava lá, os caras, vamos ver onde a qualidade é melhor. Enfim. Então o pessoal já tava achando tedioso, já tava querendo outras coisas. Tinha live minha que tinha 30 caras assistindo.
Quando eu começava a jogar com ele, caía, assim, esvaziava, ia pra uns 14, cara, e por ali ficava, entendeu? No sentido de, pô, ficou menos gente, porque esse cara aí eu não gosto dele. Parte dos meus inscritos saía da live quando ele chegava, entendeu? Enfim, então, pra vocês entenderem que não era só parte dos caras do Hernani que não gostavam do Super Bra, também tinha parte dos caras do Super Bra que não gostavam do Hernani. Mas eu não ligava, porque pra mim aquilo lá era um negócio que tava sendo feito entre amigos. Até porque eu já não tava tendo nenhum grande ganho ali, de tipo, pô, não, eu terminava as lives jogando com o Hernani e chegava a 50 inscritos no meu canal, entendeu? Não. E mesmo que eu tivesse esse ganho em inscritos, eu sempre falei, cara, inscrito importa só até você pegar 1000 e bater as horas do YouTube. Depois, cara, inscrito não importa. O que vai importar é o seu engajamento. Se desses 1000 inscritos, 10 assistirem seus vídeos, de nada valem os 1000 inscritos. Entendeu? Enfim. E foi indo. A gente foi desenvolvendo, assim, nossa relação. Até que a zoeira com o Hernani começou a repercutir nas minhas lives no sentido de, tipo, eu tava fazendo outra coisa, distante do Hernani, e vi um cara se reclamar do Hernani, falar a bobeira dele. E eu comecei a zoar junto, de tipo, ah, mano, esse cara é isso mesmo, esse cara é, nossa, esse cara é chato. Até porque, até onde eu sabia, estavam falando de mim lá e tava zoando também. Então, pô, legal, todo mundo no 0 a 0. Até que, em um determinado momento, começou a chegar caras dele na minha live, mandando o link da live dele, ó, live boy aqui, ó, esse cara aí não presta. E vi uns caras lá me xingar e tudo. Aí eu falei, pô, que droga, hein, mano. Esses caras estão fazendo isso. Bom, vou chegar na live dele lá também zoando. Neste dia, eu entrei na live do Hernani, tipo, comentando lá, Super Bra é melhor que o Hernani. Foi isso, entendeu? Tinha 13 caras nessa live. Eu lembro como se fosse hoje, entendeu? Tinha 13 caras assistindo minha live. Desses 13, eu acho que 6 foram fazer isso. Tipo, Super Bra é melhor que o Hernani, Super Bra é melhor que o Hernani. Foi isso, tá ligado? Foi isso. Não teve nada demais. Até onde eu sei, o Hernani tava lendo alguma coisa lá com os inscritos dele, um conteúdo mais intelectual, né? E aí também destaca a diferença dos nossos públicos, né? O público do Hernani é metido a intelectual, tá? Não tô falando metido de serem metidos, mas eles são mais intelectualizados, por assim dizer. E foi isso. O Hernani naquele dia viu, ficou quieto. Eu falei, nossa, ele não vai responder não, a brincadeira. Mas enfim, peguei e falei, ah, galera, vamos embora. Ele nem deve estar vendo. Peguei e segui minha live, segui tocando a minha live. Mais pra frente, nesse mesmo dia, teve um vídeo de um inscrito meu que deu muita confusão e foi muito engraçado que tinha caído num golpe, esses golpes de aplicativo de relacionamento. Ele falou, ó, assiste esse vídeo aí, cara, me dei mal e tudo mais. Esse vídeo extremamente engraçado, eu assisti e falei, cara, vou dar uma ajuda pra esse cara. Mandei no Hernani, que eu sabia que tinha mais inscritos que eu e, por sua vez, mais doadores. Falei, cara, talvez você consiga ganhar uns 100 reais de alguém lá que tem um coração muito bom. Até porque a forma que ele foi golpeado, cara, foi ridículo, né? Foi algo assim que, tipo, difícil você se comover. Mas mesmo assim, mandei lá. Eu liguei pro Hernani no meio da live dele, dei uma tirada nele, até porque pra mim era clima de brincadeira, e ele não gostou. Aí já ficou a primeira rusga. Quando teve essa primeira rusga, um vídeo meu, que eu postei na academia, até um momento, meu segundo canal de lives, né? Super Bra lá, o segundo canal, não tinha tido nenhum problema com relação a esse tipo de coisa, né? De vídeo cair e tudo mais. O canal tava purinho e tudo mais, e tava rumo já aos 1000 inscritos, então eu tava muito feliz com tudo aquilo. Eu tomei um aviso do YouTube, naquele meu vídeo na academia, e eu fiquei indignado, porque não tinha nada pra derrubar o vídeo, cara. Não tinha nada, nada pra derrubar o vídeo. Nada. O vídeo caiu. Tentei contestar, o YouTube não aceitou a contestação. Então, na minha opinião, aquilo lá foi denúncia de alguém do Hernani que ficou bravo. Algumas pessoas do Hernani ficaram bravas, resolveram vir atacar meu canal. No sentido de, tipo, esse Super Bra é covarde, é canalha, estelionatário, já acreditando nessas mentiras. Eu acredito nisso. Pode ser que não tenha sido isso, e se não foi também, já passou também, não tenho mais raiva disso, já passou, então não vou ficar repercutindo. Mas na época fiquei chateado. Fui conversar com ele em off, a gente acertou as coisas e tudo ficou certo entre a gente. Mas nesse momento já tinha um grande problema, que o Super Bra não estava percebendo. As coisas estão certas comigo, Hernani, mas existem 400 pessoas no mínimo que assistem as lives dele que, tipo, mano, já não estão muito assim com a sua cara, né? Enfim. E as coisas foram continuando. Eu lembro que a gameplay, a gente já tinha terminado a gameplay, e as coisas foram seguindo e tudo mais. E chegou um fatídico dia na história do meu canal, né? Onde eu tive um problema aí muito sério, que me levaram até, tipo, sair do YouTube por um tempo, de tipo, mano, eu vou ter que sair do YouTube. E eu saí do YouTube. Eu fui em off, né? E aí que vem a parte que o Hernani me decepcionou, que é a parte que, tipo,
Eu acredito que se você for uma pessoa minimamente honesta e se chegou até aqui nesse vídeo, você, cara, realmente foi vacilo dele. Até porque tem caras que assistem a live dele todo dia, já vêm na minha live e falam, não, ele foi errado nessa situação. Eu tinha saído do YouTube por problemas muito zoados. Eu saí, naquele momento eu tava cagado de medo, porque eu não sabia de onde estava vindo. Pra quem não sabe o problema, sim, envolve família e tudo mais. Pessoas estavam mexendo com a minha família e eu fiquei assustado com aquilo. Eu não sabia de onde estava vindo, eu não sabia quantas pessoas eram. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu estava preocupado. Naquele momento ali eu estava preocupadíssimo. Eu estava com uma viagem pra fazer, então, cara, eu falei, mano, vou tirar um tempo de canal, vou ficar de boa aqui, vou esquecer essas coisas, vou tentar focar em mim, ficar de boa e tudo mais. E vou deixar isso pra lá, né? Poucos dias depois que eu voltei da viagem e tudo mais, estava em casa já pensando no que eu ia fazer, né? Já pensando no CLT, né? Porque eu falei, cara, eu vou ficar um tempo afastado de YouTube. Enquanto eu tô fora do YouTube, vou tentar ganhar um dinheiro, né? Porque não tem como, né? O cara vai ficar sem ganhar dinheiro, não existe isso, né? Chegam áudios, né, no Hernani. O Hernani, ao invés de vir falar comigo de novo, eu já tinha explicado toda a situação pra ele no off, falei pra ele, cara, não se preocupe e tudo mais. Só não fica abrindo qualquer coisa que mandarem pra você aí, dá uma olhada antes e tudo mais, entendeu? Principalmente com relação a donate e tudo mais. O Hernani recebeu uns áudios, né, que eram áudios incriminatórios de, pô, não, o Superbra é estelionatário. Olha aí, ó, a gente pegou o Superbra estelionatário. Que era uma zoeira que a gente fez com o inscrito aqui do canal. Que ele mesmo levou na esportiva. Ele mesmo levou na esportiva e tudo mais. Inclusive tem áudio dele falando, né, que levou na esportiva e tudo mais. Que eu mostrei no primeiro vídeo falando do Hernani. Então, se você não viu esse vídeo, assista. É um vídeo que tá aqui no canal falando dessa treta. Eu mostrei o áudio dele. Ele mesmo levou na esportiva, na brincadeira e tudo mais. E chegou isso no Hernani. O Hernani tinha duas opções. A primeira opção era muito simples, cara. Pô, vou chegar no Super Bra, confere isso aqui. O que é isso aqui? Me explica esse negócio aqui, cara. Entendeu? Tipo, pô, foi isso mesmo? Pô, não foi legal isso. Em off, resolver isso tudo em off. Ou a segunda, que pra mim foi a opção mais babaca possível, que era pegar isso, colocar numa live chamada Dossiê Super Bra. E dossiê é um negócio que você faz de uma pessoa criminosa, você faz de uma pessoa que, pô, realmente é uma pessoa de péssimas atitudes. Então, sei lá, dossiê Raluca, dossiê Ítalo Santos, dossiê, sei lá, algum cara vacilão aí da história, entendeu? Enfim. E eu acredito que eu não sou digno de receber um dossiê, ou indigno no caso, né? Eu sempre tive a minha live zoeira e tal, e até hoje eu acho que aquilo foi também uma zoeira de um inscrito meu da live, tá? E de novo, desmedida, né? Enfim. Naquele momento, cara, eu fiquei tipo, cara, é sério que esse maluco tá fazendo isso? Tipo, ele tem meu contato. É um cara que eu considero. Nunca considerei um amigo próximo, até porque, cara, eu nunca tive uma relação de amizade próximona assim com o Hernani. Nunca cheguei a sair com ele, encontrar ele pessoalmente. Mas considerava uma pessoa, pô, esse cara é um cara importante e tudo. Prestar ajuda pra ele é sempre necessário e tal. Enfim. Naquele momento eu fiquei, pô, de queixo caído. Falei, mano, é sério? Eu tive que ligar pra ele. Briguei com ele, a gente discutiu feio. Não sei quantas pessoas estavam nessa live nesse dia, mas a gente discutiu feio. O público dele nem me conhecia, começou a me atacar lá. Nossa, um cara entrou xingando. E eu acredito que eu também faria isso no lugar, né? Eu tô assistindo a live de um cara lá que eu gosto. Entra um louco lá xingando ele bravo. Eu também ia me assustar e falar: sai daí, cara, você é louco, para de xingar o cara que eu gosto. Enfim, esse tipo de coisa. E a gente tretou e parou de se falar. Recentemente, a gente chegou a conversar. Eu tentei acertar as coisas com ele no off. Novamente, eu não obtive umas respostas assim muito convincentes, mas aquela coisa, coraçãozinho, ele mandou lá e tudo. Falei, cara, então vamos aí, vou parar também de ficar, né, com esse clima ruim e tudo mais. E você que tá em dúvida, tá pensando, pô, Super Bravo, você vai perdoar o Hernani ou tem como, né, vocês voltarem? Eu gostava dos dois, gosto dos dois, os dois são os meus favoritos. Alguma coisa assim, talvez tenha alguém assim. Cara, eu, pra eu voltar a conversar com o Hernani, gravar jogo com o Hernani, de novo, cara, eu posso até fazer, mas vai ser tudo na amizade. Eu não espero ganhar nada em cima do cara. Não é a minha função aqui no YouTube. Não é o que eu quero. Não é o que eu queria já desde aquela época. Eu nem gosto disso. Eu ficava me sentindo tipo, ai, ai.
entendeu? Tem gente que é assim, eu Superbra não sou. Eu acredito que eu sou bom o suficiente pra conquistar meu próprio público. Mas sim, cara, se ele me chamar e eu tiver afim, a gente vai lá e joga. Mas a única coisa que eu cobro, novamente, é eu pedir desculpas público. Não porque eu quero humilhar ele, de fazer, não, vai lá e se desculpa aí, seu otário. Não, não é por nada disso. Mas sim pelo simples fato de que se eu não chegar lá e falar pra ele pedir desculpas publicamente, o que vai acontecer vai ser o seguinte: parte da audiência dele, na próxima gameplay que eu fizer com o cara, vai falar: nossa, de novo esse cara aí. Esse cara aí não fez um monte de coisa. Ah, o Hernani é muito trouxa mesmo. Então, sei lá, explica a história. Como eu disse, cara, nada do que eu falei aqui é mentira. Tem mensagens minhas e tudo mais, eu posso comprovar. Imagino que o Hernani também não vai dizer que é mentira, até porque ele sabe que é verdade, então, né? E tudo mais. E ele pode só pegar, falar, pedir desculpas publicamente, chegar, ó, galera, o Super Brown não é nada disso, os nossos públicos são diferentes, ele tem um público mais de humor e tudo mais. Eu acredito que meu público se assemelha muito com o público de calvosfera e tudo mais. Ou se não, um público, sei lá, atualmente o público do Xandão, de ser um público que zoa muito o streamer, né? E fica querendo fazer pegadinha pro streamer. Acredito que todas essas pegadinhas saudáveis até então. Enfim, pelo menos com relação a mim. E esse é meu público. Já o público do Hernani é um pouco mais intelectualizado, que respeita mais o streamer, não gosta que zoem o streamer deles. Enfim, cada um tem o público que constrói. Né? Eu, Superbra, sempre promovi aqui no meu canal um ambiente de mais liberdade de expressão. Não ficava cortando muita gente, nunca fui muito disso. Né? Sempre tentava responder e conversar numa boa. E sempre foi essas minhas lives. Né? Enfim. Agora eu vou entrar na parte final. E sim, vou fazer o meia-culpa também. Porque acho que isso é importante. Eu, Superbra, por muitas vezes, talvez tenha passado os limites. Hoje é uma coisa que eu não faço mais, mas na época eu fazia. Era invadir a live. Por exemplo, o Lex Brasilis, é um outro cara que tem canal no YouTube. Ele sofreu muito comigo. Eu invadi as lives dele, eu ficava zoando com ele. Isso era muito engraçado. Inclusive também gerou a invasão no NVP, que é algo que eu tenho que falar também. Foi quando eu invadi o Nova Vertente Produções, se eu não me engano, cultural. Isso aí deu uma confusão no caramba. Muita gente achou que o canal tinha sido hackeado, ficaram em choque e tudo mais. Mas aquilo não passava de uma brincadeira entre eu e o Lex, tá? E como eu disse, cara, eu sempre tive plena noção de que não ia dar nada. Até porque nós dois estavam fazendo aquilo pra brincar, pra rir. E não era a nossa intenção de forma alguma destruir o canal, nem apagar o canal e afundar o canal. E o que é mais engraçado é que depois daquilo eu fiquei marcado como o cara que fez toda a coisa. E o Lex, que também tava comigo no dia, ele ficou marcado como o cara, não, voltou pro NVP. Então ele ficou um tempo lá de novo no NVP depois de toda a brincadeira. Pra vocês verem que, tipo, mano, olha que loucura, né? O cara continuou lá no canal. Não faz nem sentido isso, mas continuou. Enquanto eu fiquei marcado como um louco que tentou invadir e acabar com o canal. E não tem maturidade e tudo mais. Mas, cara, de novo, era uma brincadeira. Brincadeirinha sadia. Que tava tudo sob controle. E se desse alguma confusão, pode ter certeza que eu ia bater no peito e ia assumir. Ia sustentar se, tipo, mano, se desse algum ruim pro canal. Até porque eu sabia que não ia dar, porque eu já tinha calculado todo o dano que aquilo poderia trazer. E obviamente não trouxe. Até porque era impossível aquilo lá trazer dano, cara. Uma live normal do maluco, a gente comentando numa boa, brincando numa boa. E aquela live, com certeza, das últimas lives que teve no NVP, foi uma das que mais deu audiência, porque foi muito engraçado. Então, mais uma coisa aí para refletirem, né? Enfim, você acabou com o canal. Não, cara, eu fiz uma live que deu muita audiência pro canal e foi muito legal a interação ali toda que se gerou. Enfim, então prestem atenção nisso antes de saírem falando porcaria por aí. De toda forma, também acredito que isso contribuiu para deixar os inscritos do Hernani mais bravos comigo. Eu, Super Brawl, hoje em dia, tenho noção que talvez isso foi algum vacilo? Cara, acho que não. De novo, não vou reconhecer. Vocês podem ficar bravos, acharem que é infantilidade minha. Não acho, porque, como eu disse, estava tudo sob medida. Inclusive, até ali ficar aquele clima estranho. A maioria da galera tava levando na brincadeira, tava achando super legal. Isso é algo também que eu acho muito engraçado. As pessoas mudam de opinião de acordo com a opinião de quem influencia elas. Então isso é meio assustador. Isso só mostra que as pessoas não têm autonomia nos tempos atuais. Mas foi isso que ocorreu. Então o pessoal ficou bravo comigo, reclamou, criticou e falou, mas já passou também. Acredito que também trouxe hate pra mim. E foram essas coisas que aconteceu. O meia culpa que eu faço hoje é eu não invadiria a live de uma pessoa que tá ali só fazendo a live. Isso aí eu não faria mais, entendeu? Essa live foi diferente porque eu só abri uma live no canal sem ninguém saber. Então eu faria de novo pra brincar assim, sabendo que não vai dar problema. Mas não invadiria mais a live de ninguém, até porque isso
trouxe outras confusões, né? Mas não vem ao caso no vídeo de hoje. Enfim, eu acabava fazendo essas coisas e acredito que sim, foram vacilos meus. De toda forma, eu não tenho mais muito que abordar sobre essa confusão. Também errei em algumas partes, talvez em tentar ser mais claro, talvez em, poxa, né? Vou ser um pouco mais moderado aqui na hora que eu falo do canal do cara e tudo. Talvez ele acabe não entendendo e foi o que acabou ocorrendo, né? Mas acredito que eu acabei saindo como vitimado, porque naquele momento eu tava com o meu canal escondido. Quando chegou aquele áudio no Hernani e eu vi a situação, e no momento eu estava numa situação assim meio estranha, estava uma situação estranha no ar, acabou que eu só simplesmente falei, mano, eu vou apagar o canal. Então eu apaguei um canal que tá à época, tava com 800 inscritos, e hoje em dia com certeza já teria ultrapassado a marca de 1000 inscritos e estaria monetizado. Então sim, isso foi muito prejudicial pra mim. Essa coisa aí do dossiê Superbra me prejudicou muito, tá bom? No mais, eu não tenho mais muito o que dizer. Só falar que a fanbase também quebra muito. Então, como eu disse, cara, o Hernani em si, a minha única aspa com ele é com relação a isso. Um pedido de desculpas público. Não pra humilhar ele nem nada, até porque não é essa a minha intenção. Mas sim pra limpar minha barra com relação à fanbase dele. Ah, mas é importante? É importante pelo simples fato de que não é muito legal você ter uma parcela de pessoas acreditando ser um estelionatário. Tá bom? Enfim. E no mais é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a minha parte aí com relação à confusão com o Hernani. Esse é o vídeo definitivo. Não vou fazer mais vídeo abordando o tema, tá? Então, não, cara. Se você vir perguntando na live, cara, eu vou falar, assiste o vídeo aí, tá no canal. E é isso, então me desculpa, tá? Cansei de falar dessa situação toda. Até porque sempre que eu falo disso, sei lá, fica um clima chato, um clima de briga e bobo no ar. Mas é isso, tá? Então, se vocês quiserem mais Chained ou que eu jogue outro jogo com ele, quem gosta dos dois, ou que gosta das interações, é simples, cara. Só chegar no cara e falar, mano, entendeu? Assiste esse vídeo aí, vê o que você pensa. Se ele achar que é legal fazer esse pedido de desculpas, é nóis, todo mundo sai ok. Tem o áudio do menino aí falando que foi uma brincadeira, então, cara, é isso. Eu acabei sendo prejudicado, tá? Infelizmente. Valeu, galera. Eu, Super Bravo, ficando por aqui. Lembrem-se, Super Bra nunca morre. E tchau, tchau.